Fala, meus queridos, mais um dia nesse canal maravilhoso, que top. Muita coisa aconteceu nessa semana, bastante corrida, graças a Deus. Tava aqui meditando numa palavra poderosa nessa manhã. Quero aqui compartilhar aqui com vocês. Provérbios 3, 5 e 6, que diz assim: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. É uma palavra muito forte, né? É uma palavra poderosíssima para a gente não confiar no nosso próprio conhecimento. Conhecimento esse que a gente deve estar ali alinhado com Deus, porque muitas vezes quando a gente vai avançando na vida, a gente fica se achando o tal, se confiando demais em si, pode até se achar o dono do mundo, né? Mas o melhor é confiar em Deus, que ele endireitará as suas veredas, o seu caminho, né? Então que a gente não venha a se confiar em si, mas sim em Deus, que ele é o dono de tudo, né? Do ouro, da prata, do diamante, do conhecimento. Então que a gente venha confiar fortemente em Deus, porque Deus, ele sabe, ele vê o que a gente não vê, ele escuta o que a gente não escuta. Então que a gente não venha confiar na força do nosso braço, mas sim em Deus, porque Deus tem o melhor pra gente, ele conhece o nosso caminhar, conhece o nosso inimigo, né? Então muitas vezes a gente tá ali para tomar uma decisão, um negócio e a gente confiar, não, se não der certo eu faço assim assado, mas não é assim. A gente tem que confiar em Deus, porque ele sabe de tudo, né? Então que a gente venha aprender a confiar mais em Deus, descansar em Deus, porque ele é o nosso socorro imediato, é o nosso guia para a gente tomar a decisão, fazer um negócio bem feito. Então, nesse dia maravilhoso, eu quero deixar essa palavra aqui. Você que está para tomar uma decisão, você venha confiar em Deus, pedir uma direção, porque aquela direção ele sabe que vai dar certo, mesmo que seja uma direção que não era o que você queria, né? Mesmo que seja uma direção que vá doer aí, mas se você confiar em Deus, ele abre as portas, faz acontecer. E muitas das vezes aquela direção que ele está lhe dando naquele momento não é uma direção definitiva, é uma direção só para algum momento, só para ver como é que está seu coração, como é que está a sua obediência. Às vezes aquela direção pode ser para um mês, mas no mês seguinte pode ser uma direção diferente, ou para aquele ano, depois no outro ano é uma direção diferente. Então que a gente venha estar bem alinhado com Deus para a gente entender, né, qual a direção que ele quer para nossa vida, o que ele quer fazer e que a gente venha ser obediente, mesmo que não seja a direção necessária, não que seja a direção que a gente queira tanto, que essa direção aqui seria uma coisa surpreendente, ia mudar minha vida, mas Deus escuta o que você não escuta, vê o que você não vê, e às vezes ele quer saber do seu coração, porque o que importa é a obediência a Deus, e não muitas vezes aquilo vai mudar a sua vida, vai fazer, né? Deus quer saber da obediência. Ele quer saber o que você guarda aí no coração, o que se você está mesmo disposto a seguir, né? Porque às vezes pode ser aquela direção, mas não é para agora, é para daqui a pouco, para daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos. Ele está lhe forjando para lhe tornar uma pessoa melhor, né? Capacitada para receber. Porque do que adianta a gente receber aquela bênção e não estar capacitada, a gente se perder no caminho. Então nada adianta, porque às vezes vai ser pior ainda e mais frustrante, porque você vai receber aquela benção e aí você vai se perder no caminho e vai ter que voltar do zero. Mas se você aprender a confiar em Deus, aquela direção não for para agora, for para daqui a pouco, ou não deixa Deus trabalhar, e aí Deus lhe prepara, você recebe a benção e você continua avançando. Às vezes um simples esperar de Deus pode transformar a sua vida e mudar o seu futuro drasticamente.
Então, isso é uma palavra poderosa, né? Que a gente venha aprender a ser obediente em Deus. E foi essa palavra que Deus colocou nessa manhã no meu coração para compartilhar aqui com você. E eu sei que no longo da vida a gente tem que tomar muitas decisões, muitas decisões. E não é fácil, a gente se deslumbra com muita coisa, mas a melhor coisa é a gente confiar em Deus e ver se aquela direção está na direção para o nosso propósito, na direção de Deus, porque quando Deus ordena, vai, essa é a direção, e Deus se responsabiliza, o céu sustenta, né? Porque você está debaixo ali de uma palavra, de uma mão, e a melhor mão para nos guiar, nos segurar é a mão de Deus, né? Que a gente não venha confiar em homem, mas sim em Deus, porque quando a gente vai na direção que Deus está ali no propósito, é a melhor coisa. O céu se responsabiliza. Imagine o dono de tudo, da terra, do ar, dos negócios, o dono do governo. Ele é dono de tudo. Imagine você estar debaixo dessa poderosa mão. E eu vi uma reflexão que muitas vezes a gente entra no avião, a gente nem conhece o piloto, nem conhece quem é ele, nem conhece a capacidade dele. E a gente entra no avião e chega no nosso destino tranquilo. E por que a gente não confiar em Deus, que é o dono de tudo, dono do homem, dono das igrejas, dono de tudo? Por que a gente não confia nele? Então que a gente venha aprender a confiar em Deus, não confiar na força do próprio braço, mas sim em Deus, porque Ele tem o melhor para a gente, né? E muitas vezes, se a gente começa a traçar caminhos que não era para a gente traçar, a gente se frustra, se perde no caminho, e isso deixa muita sequela, deixa muita dor. Então, essa palavra de hoje é para você abrir seus olhos e sua mente a essa direção. Que a gente venha totalmente confiar em Deus. Hoje, uma sexta-feira abençoada, maravilhosa. Tenho recebido mensagem de diversos empresários aqui, né? Que têm aprendido muito com meus vídeos. E é essa a missão que a gente quer entregar para vocês. Porque quando a gente está ali alinhado com o propósito de Deus, alinhado à nossa vida, nossos negócios, as coisas fluem. Quando a gente segue princípio, as coisas fluem. É Deus, é você seguindo o princípio e Deus abrindo as portas. É você seguindo princípios e Deus tirando as barreiras do caminho. Então a gente ter temor a Deus, ser obediente a Ele é um princípio também. E aí, muitas vezes a gente quer quebrar a cabeça por causa da gente mesmo, mas se a gente parar para analisar, confiar, as coisas vão fluir totalmente. Lá atrás, por alguns momentos, eu já fui muito cabeça dura, quero fazer as coisas do meu jeito, mas as coisas não é do meu jeito, é como Deus quer. E aí, isso já me levou a ter resultados e a frustrações horríveis, horríveis. Porque o empreendedor sempre tem aquela garra de avançar, de conquistar. E eu tenho algo forte comigo, que é, se eu não desistir, o que acontece? Né? Essa persistência, essa garra. Então, às vezes a gente passa por alguns, alguns vales para nos ensinar, para nos forjar. E essa palavra totalmente poderosa eu quero deixar aqui, que a gente venha deixar tudo alinhado para o seu negócio dar certo, né? Se autoanalise, veja como é que está e o seu negócio vai dar certo. Nessa sexta-feira maravilhosa, eu quero já orar aqui com você que está me assistindo, né? Para que Deus venha abrir sua mente, seu entendimento, alargar as suas veredas, que Deus venha lhe direcionar. E já vamos orar aqui com você para Deus quebrar toda amarra, todo laço e que você realmente venha ter uma direção em Deus para você seguir seu propósito, porque aí dentro tem um potencial muito grande. E aí o inimigo às vezes tenta nos tirar do foco,
Mas hoje isso vai ser quebrado no nome de Jesus. Você vai ter foco, vai ter discernimento, vai seguir o propósito, vai obedecer em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, estamos aqui, Senhor, nessa manhã de sexta-feira. Uma manhã maravilhosa, gloriosa. Estou aqui orando pelos empresários, Senhor. Pela minha vida também, Senhor. Que a gente venha ter discernimento em Ti, Senhor. Que a gente venha ter discernimento para saber o que fazer, para seguir nosso propósito. Que a gente venha ser obediente à Tua palavra e à Tua voz. Mesmo que doa aquela direção, mas a gente venha seguir em Ti, porque o Teu caminho é um caminho de paz, é um caminho de graça, é um caminho de prosperidade. Senhor Deus, o Senhor me levantou aqui para estar orando, para estar dando direção, Senhor, porque o Senhor sabe que tem muitos empresários que têm um potencial grande e por muitas vezes caminho errado fez ele cair, se frustrar, mas o Senhor é o Deus que perdoa, é o Deus do impossível, é o Deus que dá chance, Senhor. E, Senhor Deus, eu venho orar aqui por esses empresários, Senhor, que o Senhor venha levantar da força, da garra, no nome de Jesus, Senhor. Abençoa a vida de cada um que está aqui nos assistindo para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que o Senhor faça cumprir as promessas na vida dele, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Alarga a visão, Pai. Alarga em nome de Jesus. Amém. E você que já nos acompanha aqui, já deixa seu like, seu comentário e se inscreve no canal. A gente procura todos os dias soltar vídeos aqui maravilhosos, né? Na direção de Deus, de negócios. E é isso. E até o próximo vídeo. E até mais.